Boa noite, esse é um trabalho da matéria Taxonomia de Criptógamas e a gente vai falar sobre o fato de plantas da espécie da Albergia nigra, também chamada de jacarandá da Bahia, apresentarem melhor crescimento quando se reduz a adubação de fósforo. E foi atribuído que esse efeito é devido à presença nas raízes de fungos micorrizos da espécie Rhizófagos claros, e a gente vai comprovar essa hipótese da presença desse fungo na raiz. Os discentes são a Clara, Daniel, Luiz, João e Vitória. Falando um pouco sobre a planta em estudo, o nome da espécie é da Albergia nigra, como eu tinha falado. Ela é uma árvore que faz parte da família monofilética Fabácea e que inclui representantes de plantas com flores de distribuição cosmopolita. Essa família inclui espécies conhecidas popularmente como leguminosas, então é da mesma família de grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, entre outros. No caso da planta em estudo, ela foi encontrada mais frequentemente na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e ela está ameaçada de extinção. Ela tem sido explorada desde a fase colonial para fabricação de móveis de luxo, peças ornamentais e fabricação de instrumentos musicais, por exemplo, piano. A polinização dela é por meio de abelhas e outros insetos. A dispersão do fruto é anemocórica, pela ação do vento, e as preferências para uma maior performance de crescimento da árvore é solos argilosos, pleno sol à meia sombra e prefere áreas bem drenadas. Isso é importante saber porque o estudo vai analisar o crescimento dela em relação a fungo e fósforo no solo, né? Mas é importante saber isso também. O fósforo é um composto de grande importância para processos metabólicos de plantas, colaborando com o fluxo de energia, ativação e desativação de enzimas e componente estrutural de ácidos nucleicos, fosfolipídios e entre outros. Entretanto, se trata de um componente escasso na rizosfera, devido à formação de compostos de baixa solubilidade e presença de substâncias com grande poder de absorção de ânions. Assim, é de grande importância que ele seja oferecido através da adubação fosfatada, respeitando sempre o solo, as necessidades da espécie e outros fatores, ainda que a eficiência dessa adubação seja baixa. Por possuir baixa mobilidade no solo, deve ser aplicado próximo às raízes, que absorvem apenas 10% devido à sua forte absorção. E uma curiosidade é que, de acordo com Balieiro e outros pesquisadores, em seu artigo de 2001, citado no slide, uma planta submetida a uma alta disponibilidade de fósforo o utiliza de maneira menos eficaz do que se estivesse em um ambiente com baixa disponibilidade. Tendo em vista toda a importância do fósforo para as plantas, o que acontece se uma planta estiver com deficiência de fósforo? Diferente do seu comportamento no solo, o fósforo na planta ele é móvel, ou seja, consegue ser redistribuído por todo o folema da planta. Um dos principais sintomas observados da deficiência de fósforo é a diminuição do crescimento das plantas, podendo causar clorose nas folhas e necrose internervais, sendo que as folhas velhas elas são geralmente as mais afetadas. Nas folhas, os principais sintomas são cores amareladas, pouco brilho e cor verde azulada, às vezes chegando até a ficar mais rígida. Essa proposta fala em especial do fungo Rhizophagus claros, que é um fungo micorrízico arbuscular do filo Glomeromycota. Diversos fungos deste filo, assim como Rhizophagus claros, exercem uma relação mutualística simbiotrófica obrigatória, que são as micorrizas. Essa associação ela é feita entre o fungo e raízes de diferentes espécies vegetais. A planta da Albergia nigra, que é a estudada nessa proposta, é um exemplo que se associa a esses fungos. Ocorre a troca de nutrientes inorgânicos entre as partes. Nessa associação de micorriza, o fungo se beneficia dos nutrientes inorgânicos fornecidos pela planta e a planta é favorecida pela proteção dada às suas raízes feitas pelo micélio dos fungos. A associação ocorre de modo que as hifas do fungo atravessam o tecido da raiz, indo até o interior das células vegetais, formando o arbúsculo, que é a hifa modificada, e é onde ocorre a troca de nutrientes inorgânicos entre as partes. O melhor benefício de uma associação micorrízica é que proporciona maior absorção de fósforo, mesmo quando esse mineral está em quantidades mais baixas no solo. Então, portanto, a micorriza ela é uma das biotecnologias consideradas mais sustentáveis, uma vez que diminui a quantidade de fertilizantes utilizados devido ao aumento da absorção de nutrientes proporcionada pelos fungos. Bom,
As mudas de jacarandá da Bahia, quando inoculadas com certos fungos, principalmente os micorrízicos arbusculares, apresentam características melhores do que aquelas não inoculadas, como maior peso de matéria seca, conteúdo de fósforo e eficiência de utilização do fósforo, além de uma maior eficiência radicular, que é a capacidade do sistema radicular de absorver e translocar o fósforo para a parte aérea da planta. Só que esse processo de absorção de fósforo depende de alguns fatores e pode ser alterado por mudanças morfológicas nas plantas, pela habilidade que as raízes colonizadas vão ter em absorver o fosfato, seja rapidamente ou de formas não disponíveis, ou até mesmo pela distribuição da superfície de absorção pelo micélio. E são esses motivos que fazem com que as plantas com micorrízicos cresçam melhor em solos com deficiência de fosfato do que aquelas sem associação com os fungos. O fósforo absorvido do solo pelas hifas do fungo é levado para as células da raiz da planta pelos arbúsculos e através do xilema para o restante da planta, principalmente para as folhas. Por isso que, de acordo com algumas pesquisas, é encontrado um maior conteúdo de fósforo na parte aérea das mudas de jacarandá da Bahia. Bom, esse foi nosso trabalho sobre o glomeromicota e obrigada pela atenção.